Olá, gente, estamos de volta. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Você já ouviu falar nesse conflito? Então, a Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história. Alguns pesquisadores calculam que essa guerra deixou cerca de 55 milhões de mortos e mais de 35 milhões de feridos. Os horrores e a violência da guerra marcaram a memória de vários povos e até hoje inspiram debates e reflexões. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918, os países vencedores impuseram duras punições aos países derrotados. Essas medidas, que foram estabelecidas no Tratado de Versalhes, foram consideradas humilhantes e penalizaram sobretudo a Alemanha. Nessa época, a Alemanha passou por uma grave crise econômica e social, o que favoreceu a ascensão de Hitler ao poder. Para muitos historiadores, Hitler e o Partido Nazista são os principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Durante a década de 1930, os governos totalitários da Alemanha, da Itália e do Japão desejavam expandir seus territórios, fortalecer suas economias e controlar suas populações. Diante disso, nós temos vários episódios que marcaram a política externa adotada pelos governos desses países. Então, vamos aos episódios. O governo do Japão, com o objetivo de expandir os seus domínios na Ásia, invadiu a Manchúria, no norte da China, em setembro de 1931. Depois, em 1937, novamente os japoneses atacaram a China. Os membros da Liga das Nações condenaram a política expansionista do Japão. Porém, essa condenação formal não foi suficiente para evitar os conflitos que aconteceram na Ásia. Em 1935, as tropas italianas invadiram a Etiópia, na África. A capital etíope, Addis Abeba, também foi invadida em maio do ano seguinte. Mais uma vez, essa invasão foi condenada pelos membros da Liga das Nações. Ainda assim, dando continuidade à política expansionista, o governo de Mussolini atacou a Albânia, na Europa, e anexou esse território, a Albânia ao território italiano, em abril de 1939. Inspirado na doutrina do espaço vital, o governo de Hitler planejou a expansão da Alemanha. Em março de 1936, os alemães determinaram que seus exércitos ocupassem a Renânia, região que fazia fronteira entre a França e a Alemanha. Mesmo com o Tratado de Versalhes determinando que a Renânia deveria ser desmilitarizada, ainda assim Hitler a ocupou. Já em março de 1938, o governo nazista anexou a Áustria. Só que essa anexação praticamente Só que para essa anexação praticamente não houve esforço militar. Por quê? Porque os membros do Partido Nazista Austríaco já haviam preparado o caminho político para essa anexação. Anexação essa chamada de Entschluss, que significa união. Inclusive Hitler era Inclusive Hitler era austríaco, não é isso, gente? Então, os nazistas da Áustria acabaram fazendo uma campanha alegando que os austríacos e os alemães faziam parte do mesmo povo germânico. A união desses dois povos foi confirmada através de um plebiscito realizado em 1938 na Áustria. Depois da Áustria, o governo nazista tentou ocupar os Sudetos, uma região que ficava na Tchecoslováquia. Em setembro de 1938, líderes europeus reuniram-se na Conferência de Munique para tratar justamente dessa questão dos Sudetos. As autoridades francesas e inglesas concordaram com a anexação dos Sudetos ao território alemão, achando inclusive que essa seria a última reivindicação territorial de Hitler. Justamente porque nesse período, os governos da França e da Inglaterra insistiam numa política de apaziguamento. Então, no mês seguinte, em outubro de 1938, o exército alemão anexou os Sudetos, só que não parou por aí. Eles ocuparam toda a região da Tchecoslováquia, indo justamente de encontro ao que tinha sido combinado na Conferência de Munique, desrespeitando totalmente o acordo feito na Conferência de Munique.
Diante dos ataques nazistas, as autoridades francesas e inglesas protestavam verbalmente, tentando a todo custo evitar um confronto militar direto. Só que os seguidores do Führer, achando-se livres para agir, já estavam planejando os próximos passos. E qual foi o próximo passo? Foi justamente assinar um acordo secretamente com o seu adversário político Joseph Stalin, da União Soviética. Dessa forma, eles combinaram invadir a Polônia, invadir e dividir a Polônia, e assim, com esse acordo, no caso de uma guerra, a Alemanha não precisaria lutar em duas frentes, contra a União Soviética e contra os outros países europeus, por exemplo, né? Então, esse acordo, vamos dizer assim, foi muito bom para Hitler, entenderam? Então, em 1º de setembro de 1939, o exército nazista invadiu a Polônia no lado oeste e, na sequência, a União Soviética invadiu a Polônia pelo lado leste. Em consequência disso, 2 dias depois, os governos da Inglaterra e da França declararam guerra contra a Alemanha, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. Nos primeiros anos da guerra, os nazistas avançaram rapidamente sobre seus adversários. Essa ofensiva era chamada de Guerra Relâmpago e consistia no rápido ataque com os tanques blindados apoiados pela aviação militar, e em seguida chegavam as tropas de ocupação para consolidar a vitória naquela região. Com essa nova estratégia militar, os nazistas ocuparam a Polônia e até maio de 1940, os nazistas já tinham conquistado outros países, como a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Noruega e a França. A Itália, governada por Mussolini, aliou-se ao governo de Hitler e outras nações ficaram neutras, como por exemplo Portugal, Espanha e Irlanda. O objetivo de Hitler, ao invadir a Polônia, por exemplo, não era só recuperar os territórios perdidos em 1918, mas sujeitar a população daquele país ao jugo alemão. Por exemplo, num dos vagões de trens ocupados pelas tropas alemãs, alguém escreveu com tinta branca: "Vamos para a Polônia esmagar os judeus". Em várias regiões do país, camponeses e civis eram cercados e abatidos, inclusive crianças. Em uma região da Polônia, 20 judeus foram reunidos na Praça do Mercado, entre os quais Israel Levi, um homem de 64 anos. Quando sua filha Lieb Levi correu para junto do pai, um alemão mandou abrir a boca por demonstrar falta de respeito e disparou-lhe uma bala. Lieb Levi caiu morta no chão. Os 20 judeus foram executados em seguida. Nas semanas que se seguiram, atrocidades semelhantes eram vulgares e frequentes, praticadas numa escala sem precedentes. Então, esse é só um exemplo para que vocês tenham ideia assim, do que aconteceu na Polônia, principalmente na Polônia, com a comunidade de judeus que lá vivia, que era uma comunidade enorme. Lá viviam milhares de judeus. E claro que isso ofendia o Führer, ofendia Hitler. Durante a guerra, a população dos países invadidos pelos nazistas organizaram formas de resistência, que ia desde movimentos pacíficos até a formação de milícias armadas para lutar contra os invasores nazistas. Muitas vezes a resistência armada agia na clandestinidade, tentando destruir instalações nazistas por meio de sabotagem e também de guerrilhas. Na França, por exemplo, formou-se a Organização França Livre, liderada pelo general Charles de Gaulle. Na época, o general estava exilado na Inglaterra e de lá conclamava os franceses, através da rádio BBC, para lutar contra os invasores nazistas. A Inglaterra foi bombardeada dia e noite pelos nazistas, mas os britânicos resistiram aos ataques e os alemães não conseguiram conquistar a ilha. Após várias tentativas de invasão, a Força Aérea Militar Britânica conseguiu finalmente neutralizar a ofensiva da Força Aérea Alemã. Em 1940, Winston Churchill se tornou primeiro-ministro da Inglaterra. Ao assumir o governo, Churchill declarou: "Só tenho a oferecer sangue, suor, trabalho e lágrimas. Temos pela frente longos meses de luta e sofrimento." Churchill se tornou um dos grandes estadistas que lideraram a Inglaterra contra a ofensiva nazista.
Quando a tentativa de conquistar a Inglaterra falhou, os nazistas viraram-se para o leste, visando a partir de agora a União Soviética. Então, em junho de 1941, Hitler determinou a invasão da União Soviética, rompendo com o acordo de não agressão que eles haviam assinado antes da guerra. A partir desse momento, a guerra tomaria então um outro rumo, principalmente em consequência também da entrada dos Estados Unidos. Em consequência justamente do ataque japonês à base naval Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Enquanto o Japão ampliava seus domínios na Ásia, ocupando várias regiões da China e da Indochina, a Alemanha travava vários conflitos violentos e decisivos contra a União Soviética. Para combater os soviéticos, os alemães concentraram mais de 65% do seu exército, seus melhores equipamentos militares e suas tropas de elite. Nos anos de 1941 e 1942, os alemães e seus aliados avançaram rapidamente pelo território soviético, chegando inclusive muito próximo de Moscou. Entretanto, Stalin e seu governo conseguiram fortalecer a determinação dos soviéticos e resistir aos ataques invasores. Em setembro de 1942, as tropas alemãs invadiram a cidade de Stalingrado, onde foi travada então uma das batalhas mais difíceis e sangrentas da guerra. Há relatos de que os alemães demoravam dias para tomar uma única casa. Ao final da batalha, os soviéticos venceram os nazistas e, pela primeira vez na guerra, um general nazista e seu exército se renderam. A Batalha de Stalingrado acabou então com o mito da invencibilidade nazista. Depois dessa batalha, os soviéticos passaram então da defesa para o ataque, avançando contra os territórios controlados pelos nazistas. Durante a guerra, na luta contra os nazistas, calcula-se então que morreram mais de 20 milhões só de soviéticos. O governo dos Estados Unidos colocou todo o seu poderio industrial contra os nazistas, fabricando navios, tanques, aviões e toneladas de armamentos. A partir de 1942, cidades e instalações alemãs começaram a sofrer bombardeios aéreos ingleses e estadunidenses que foram só crescendo de intensidade. Daí, em julho de 1943, as tropas aliadas desembarcaram na Sicília e começaram a tentar invadir a Itália. Mussolini foi preso e afastado do poder, só que aí as tropas nazistas invadiram Roma e libertaram Mussolini, que fundou uma república. Mais tarde, em 1945, Mussolini voltou a ser preso outra vez, só que dessa vez pela resistência italiana, que o executou assim imediatamente. Os aliados retomaram a ofensiva contra o território italiano, reconquistaram Roma e seguiram ao norte, onde ainda havia resistência das tropas alemãs. Durante essa campanha, a Força Expedicionária Brasileira participou ativamente da luta contra o nazifascismo. Bom, gente, como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Bom, no início da guerra, o então presidente Getúlio Vargas decidiu manter a neutralidade do Brasil em relação ao conflito, só que conservando relações comerciais entre os governos alemão e estadunidense. Aos poucos, no entanto, foi se tornando cada vez mais difícil para o Brasil manter-se nessa neutralidade. Em maio de 1941, o governo do Brasil conseguiu que os Estados Unidos se comprometessem em financiar parte da construção da usina siderúrgica de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que era fundamental para o desenvolvimento da economia brasileira. Em troca, o Brasil daria permissão aos Estados Unidos para que instalassem bases aeronavais no Nordeste. Em abril de 1942, o Brasil de Vargas declarou-se a favor de uma união dos países da América contra os países do eixo. O governo da Alemanha reagiu, enviando vários torpedos para os navios, para atingir os navios brasileiros, matando aí centenas de pessoas. Inconformados com a violência nazista, milhares de brasileiros saíram às ruas das principais cidades do país, exigindo que o Brasil entrasse na guerra ao lado dos aliados contra os nazistas, né? As pressões populares e do governo estadunidense fizeram com que Vargas declarasse guerra contra os países do eixo em agosto de 1942. Para lutar contra os fascismos, o Brasil treinou e enviou para a Itália a Força Expedicionária Brasileira com mais de 25 mil homens e comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. A FEB venceu batalhas importantes
E morreram na guerra cerca de 500 pessoas, 500 brasileiros, e milhares ficaram feridos. Então, gente, estão gostando de conhecer um pouquinho do cenário da Segunda Guerra Mundial? Espero que sim, porque continua no próximo vídeo e eu espero você.